Nosso devocional hoje, dia 54, referência ou influência. O texto bíblico de hoje é: a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Vamos lá à leitura. Antes, deixa eu orar rapidinho para a gente. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada pela tua bondade, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu favor, Pai, que são liberados sobre nós. Obrigada, Pai, porque as bênçãos nos alcançam todos os dias e o Senhor dá ordem aos teus anjos a nos guardar e nos livrar de todo mal. Obrigada, Pai, por esse estudo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos conduziu até aqui e o Senhor nos permaneceu firmes todos os dias. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos feito crescer diariamente na tua presença. O Senhor tem nos moldado para sermos cada vez mais parecidas com o Senhor. O Senhor tem nos conduzido à verdadeira essência de quem nós somos. Nessa manhã, Pai, nós estamos aqui sentados à tua mesa, abrindo nosso coração e nos entregando completamente a ti. Que a nossa mente não tenha resistência, mas que ela receba a tua doce e poderosa palavra, que nos molda e que faz com que a gente seja transformado. Por isso nós entregamos esse momento a ti, Pai, para que o Senhor e o teu Espírito Santo venha nos constranger, venha nos conduzir a abrir mão dos nossos padrões e aceitar e a ser moldada exclusivamente por ti. Que flua o teu Espírito no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O texto diz assim: talvez nunca na história tivemos tantas influências e tão poucas referências. Tantas influências e poucas referências. Tamanha é a quantidade de influenciadores que fica até difícil saber qual escolher. É claro que eles podem ser bons ou ruins e têm o poder de nos levar a um bom ou mau caminho. As referências, por sua vez, dizem respeito ao ponto de partida e ao destino de onde queremos sair e aonde almejamos chegar. Certamente você já precisou de alguém, certamente você já precisou que alguém lhe desse uma referência para poder chegar a um lugar específico. Fica ao lado daquele prédio azul, ou logo depois do posto de gasolina. Com esse tipo de orientação, você se sente mais segura para chegar ao seu destino. Desde o início, Deus tem levantado mulheres e homens como pontos de referência. Exercer influência é importante, mas ser uma boa referência, servir de parâmetro para outros e gerar crescimento saudável é muito melhor. A figueira de Lucas 13, na parábola que tratamos bastante ao longo desses últimos dias, passou por um período de infertilidade que quase lhe custou a vida. Embora não houvesse nada que a impedisse de frutificar, aquela árvore não produzia frutos, nem mesmo na estação apropriada. Traçando um comparativo dessa parábola com a nossa própria vida, questiono-me quantas vezes não somos como essa figueira sem referência, em meio a uvas,
que estavam ao redor e poderiam influenciá-la. O vinho é conhecido por exercer influência por onde passa. Prova disso é que a pessoa que toma bebidas alcoólicas, além da conta, e acaba perdendo os sentidos e o decoro. O texto de Cântico dos Cânticos nos ajuda a entender melhor essa ideia ao afirmar que a figueira produz os primeiros frutos da temporada e que, em seguida, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Esperava-se que a figueira de Lucas 13 frutificasse antes que as videiras liberassem o aroma. Contudo, como estava em período de desajuste, não pôde oferecer nada. Independentemente do local onde estamos plantadas, se estamos no centro da vontade de Deus, temos de dar frutos na estação apropriada. Além disso, em vez de dependermos de outras influências, devemos buscar ser referência para outros. Em vez de dependermos de outras influências, devemos buscar ser referência para outros. Marca isso. Ainda que estejamos cercadas pela interferência de uvas, não podemos permitir que a infertilidade roube a cena do que poderia ser um grande festival de flores, frutos e, consequentemente, de boas referências. Mulher, quem sabe você se encontre sem muitas referências próximas neste momento. Ore ao Senhor e peça-lhe que guarde seu coração das más influências e coloque em sua vida as referências corretas. Mas não pare por aí. Peça-lhe também que trabalhe a tal ponto em suas raízes, de modo que possa se tornar um modelo para outras figueiras. Isso nos faz refletir sobre nós. Será que nós estamos num mundo totalmente influenciado pelo digital, sendo direcionado pelo digital? Será que nós estamos nos preocupando em nos tornar mais influenciadores do que referências para as pessoas? Isso faz com que a gente se questione, né? Porque o mundo digital, ele faz com que a gente queira, às vezes, né, esse estímulo de influencer, né? A gente vê muito essa coisa do influenciador. O influenciador está na moda, o influenciador é a profissão do momento, o influenciador é que ganha muito dinheiro. A gente vê esse estímulo o tempo inteiro nas redes sociais. Haja visto aí o boom que é, por exemplo, a Virgínia. A Virgínia é uma grande influenciadora. O que essa mulher fala, ela carrega multidões. Não só ela, tem Carlinhos Maias, Carlinhos Maia, também que surgiu do nada e é um grande influenciador no mundo inteiro. Outros influenciadores que nós conhecemos regionalmente também na nossa cidade, né, que estão aí direcionando culturas, vestimentas, pensamentos, crenças. Mas aí Deus nos chama, será que o influenciador aponta a direção? Realmente aponta a direção? Será que é a referência que nós devemos buscar ou os influencers? Os influencers têm influenciado as grandes massas. E para onde estão sendo conduzidos? E aí Deus nos chama.
Deus nos chama para um tete-a-tete mais particular. Seja referência. E é interessante que esses dias eu tive que ir a um lugar, coloquei no Waze, e o Waze me jogou pro... Assim, eu cheguei na rua, o Waze me jogou para a direita e eu tinha que ir para a esquerda. E eu não conseguia falar com a pessoa. E ela havia me mandado um vídeo falando assim, olha, o local fica perto desse estabelecimento e desse outro estabelecimento. E eu comecei a perguntar onde eram os estabelecimentos. Ninguém sabia. Mesmo com referência, eu fiquei perdida. Você imagina sem referência. E aí, quem são as nossas referências? Quem são as suas referências? Influenciadores são manipuladores. Sabe o que eu começo a refletir? Os influenciadores, eles são pagos para apontar, né? Influenciador são os manipuladores. Isso faz a gente abrir campo aqui de análise. O influenciador, ele está sendo pago para dizer sobre algo. Nem sempre esse pago para dizer sobre algo, esse algo que está sendo dito, é aquilo que vai fazer alguém crescer. Concorda? Influenciadores de jogos digitais, eles recebem para influenciar. Já foi comprovado. Alguns já até foram presos. Eles não estão ganhando, eles estão influenciando. Eles não ganham no jogo, tá? Eles recebem para divulgar o jogo. E aí eles recebem toda a estrutura para influenciar. Será que essa influência está sendo boa ou prejudicial? Agora, quando você se torna uma referência sobre algo, significa que você tem autoridade. Você passou pelo processo, você venceu e aí você se torna a referência. Você se tornou resiliente naquela situação, naquela fase da sua vida e por isso você é uma referência. Nós passamos nós só nos tornamos referência porque passamos pelo processo e aí temos autoridade, por isso as pessoas nos reconhecem. Aquela família é referência. Por que que ela é referência? Porque ela passou pelas tempestades. Porque ela resistiu ao vento forte. Porque ela passou pelos desafios e superou os desafios. Não é porque alguém está manipulando. Vou ler aqui. A Ingrid colocou assim: existem os influenciadores de oportunidades de emprego fantasiosas. Exemplo, tráfico humano na Tailândia. Sim, muito hoje na internet, né? A gente observa muito isso. E aí acabam atraindo mulheres para empregos na Europa, e aí essas mulheres, quando chegam lá, acabam sendo atraídas pelo tráfico. E são histórias tristes, tá? Que tem pela internet. Fabiola disse assim: eu recebo mensagem pelo menos umas 3 vezes na semana para divulgar jogos. Eles pagam 15.000 por 2 stories na semana. Se não tivermos princípios firmados, divulgamos mesmo. Uau, uau. 15.000 por 2 stories? É um dinheiro muito fácil, né? Assim, eu fico vendo lá no Xingu, tem uma moça que ela fazia unha, né? Antes de ter esses negócios de joguinhos. E fazia unha, morava lá na Taboca, que é mais para frente ainda do Xingu, 100 quilômetros, assim, uma vida bem sofrida. E só que ela tinha muitos seguidores, né? Por causa das unhas que ela fazia, né? E por conhecer muita gente. E aí ela começou a divulgar esse tigrinho. Gente, a menina construiu casa,
tem uma Dodge Ram, o marido tem um carrão, ela só anda, né? Então, assim, aí o povo, né, tipo, onde que tá conseguindo dinheiro assim, ttt, tá, tá, tá. E ela não divulga 2 stories por semana. Ela divulga a semana inteira, um monte, o dia inteiro. Então, assim, você pensa quanto de dinheiro e é por quantidade de seguidores que eles pagam, né? Então, assim, tem gente que recebe mais de 100 mil na semana. E é um dinheiro muito fácil. Só que eles pensam no quê? Só no dinheiro que está entrando, né? Não no que eles estão fazendo com a vida das outras pessoas, porque eles mesmos não jogam. Ela não joga. Ela só divulga, mas não joga, né? E aí, para mim, eu enxergo como é, não de estar fazendo mal para si, mas de estar afetando outra família, porque a gente sabe que isso não funciona, Uhum, né? Porque são pessoas, às vezes, tem as que jogam porque gostam de jogar, mas existem pessoas desesperadas, achando que através daquilo ali vai conseguir algum dinheiro para a família, mas acaba que perde tudo. sim, sim. Isso é muito sério, né? Muito sério. Ah, Deus nos convida a nos tornarmos referências. Pode falar, Ingrid. Você está com um tempinho curto aí, você vai ter que sair. Pode abrir a câmera. Olha só uma coisa, eu não sei como está sendo aí, mas aqui está sendo muito divulgado. Olha o que que acontece. Um país pobre, vamos analisar, as pessoas também caem nas coisas, não tem malícia de nada. Oferta de emprego para trabalhar num país pobre, para ganhar US$ 1.500, sendo que o próprio morador do país pobre não ganha nem 100, entendeu? Nem um terço. Aí a pessoa vai com ambição e achando que é. Gente, tudo que é fácil, eu sei que a gente não tem que. Existem bordões, existem frases que eu cresci e eu confio muito nelas. Coisas fáceis demais, suspeitem. Dinheiro fácil. Não que eu estou falando que o dinheiro é sujo, não é nada disso. Mas tudo que vem muito assim, suspeito, a gente tem que ter malícia. Primeira coisa, é empregos. Ofertou muito dinheiro, vou pagar tudo para você. Suspeite. Tudo tem o bônus e o ônus, né? Jogos. Jogos, graças a Deus me libertou disso. Isso aí não é a minha brecha. Eu sempre odiei jogos. Eu não gosto, é uma coisa minha. Eu Uhum, sempre fui desconfiada demais de tudo. Eu desconfio às vezes até de mim mesma, porque eu olho para mim mesma e falo assim: gente, será que essa postura minha, será que Deus está falando comigo? Ou será que é coisa que eu quero muito e que eu idealizei e acreditei nela? Então, às vezes tudo bem, a oferta é muita no mundo, ok, mas quando a gente está firmado em Deus, a gente também é sujeito a ciladas da própria mente. É uma coisa tão delicada que quando você está buscando a palavra de Deus e você quer que ele seja seu influenciador na vida, você primeiro tem que olhar sempre e perguntar e questionar e fazer até provas. Deus, é para o meu bem tal coisa acontecer? Porque às vezes eu mesmo me influencio pelos meus prazeres, pelo que eu quero muito. Então, só para finalizar, eu estou horrorizada ainda com essa situação do tráfico humano, que está muito no Brasil, não que não tenha aqui, tá? Na região aqui dela tem um monte. Só que no Brasil, como é muita gente, são 200 e tantos milhões, bilhões, sei lá, é uma coisa que fica mais visível, de habitantes. E a porcentagem é grande. Então, sim. assim, na vida temos que sempre, sempre questionar e ficar colocando tudo assim. Será? As pessoas estão muito iludidas com a internet. Por isso que agora, quanto mais eu me desintoxico, menos eu quero estar com ela.
Olha que coisa. Só que eu preciso dela. Eu tô vendo que tem coisas que eu tô fazendo que eu tô precisando. Mas aí eu tô falando, Deus, me dá discernimento. Não deixa eu ser a mesma Ingrid daquela vez, de antes. Eu não quero que a internet, as redes sociais, seja a principal coisa da minha vida. Eu quero ter uma Ela vida. me influencie, mas que eu seja referência diante dela. Consiga Exatamente. Esse é o negar, ponto. né? É isso que eu peço. É, porque se vocês, se a gente olhar uma visão muito mais ampla, a gente vai perceber o seguinte, né? Existe uma agenda que faz com que as pessoas permaneçam cada vez mais numa camada da sociedade, pobreza e miséria, pobreza e miséria. A crença da escassez aprisiona as pessoas nessa camada, crença de escassez. E aí vem a internet, que apresenta um mundo, uau, né? Porque todo mundo só posta aquilo que favorece. E aí as pessoas, que elas têm feridas, traumas, doenças emocionais, que elas não buscam o autoconhecimento porque elas estão nessa camada da sociedade, elas estão aprisionadas nesse lugar, né? Porque a verdade liberta. O contrário está escravo. Então, doenças emocionais nos levam ao pecado. E o pecado nos aprisiona. E essas crenças, elas estão envolvidas nessa camada. E aí, o que acontece? É como se fosse, é um plano isso. É um plano de manter as pessoas aprisionadas nesse lugar. E como existem pessoas regendo tudo isso, porque concorda que é uma pirâmide? A sociedade é uma pirâmide. Tem gente que está aqui em cima, que é desperto. Tem gente que é desperto para o bem e para o mal. O mundo jaz do maligno. Então, o que está regindo o mundo, será que é bom? E aí vamos pensar assim, ó, a maioria das pessoas está aqui na escassez. Elas não querem esforço, elas querem facilidade. Ninguém quer esforço para poder sair da escassez para a prosperidade, porque tem que mudar pensamento, tem que ler, tem que investir tempo, dedicar tempo, tem que romper com os padrões, que não é fácil a gente estar aqui vivendo isso. Não é fácil romper com os padrões para você sair desse lugar para esse lugar. Para você ter resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Isso tudo requer esforço. Vamos trazer para a praticidade da vida. Uma pessoa que está nessa camada aqui, ela não quer isso. Ela não quer acordar mais cedo para nada. Ela quer continuar acordando 10 horas da manhã e recebendo os 15 mil reais por 2 stories. Isso é mais fácil, não é? A mentalidade dela mudou? Ela está ganhando muito mais dinheiro que aquele cara que acorda cedo, todos os dias, pega ônibus, vai lá, enfrenta o trabalho dele digno, honrado, né? De 8 às 18, volta para casa, às vezes 2 horas de trânsito. Que é isso daqui? Essa geração nova, infelizmente, não quer, a geração woke, que a gente ouve falar. Então, o que acontece com as próximas? Mas isso é o quê? Influência. Influência de uma rede social que acaba propagando tudo isso e que aí, se a gente olhar o todo para trás, como está a família dessas pessoas? Os responsáveis por essas pessoas estão sendo referência para essa geração? Estão sendo referência de mulheres e homens de Deus que conduzem as pessoas no caminho, sendo referência? E aí eu me deparei com uma história esse fim de semana que me choca, porque eu olhei e falei, realmente, olha os níveis da camada das pessoas. Por quê? Eu estava ao lado de pessoa, uma turma entre 25 e 35 anos, dessa faixa etária. E uma pessoa
uma mulher muito bonita, muito bem socialmente. Mas nessa tendência do buscar se tornar influenciadora. Tem muitos seguidores. Ela não concorda também com essa coisa do tigrinho, já ofereceram ela falou, não, Deus me livre, porque eu sei que as pessoas acabam gastando todo o dinheiro que tem, isso acaba prejudicando a vida da família, né? Porque tem gente que pega emprestado, conheço pessoas que pegaram financiamento e hoje está devendo banco e tudo mais. Histórias absurdas que a gente já ouviu falar por aí. Não concordo, mas o desejo é se tornar uma influenciadora. Conheceu, e eu fiquei chocada, recebeu uma oferta de começar a fazer live no TikTok. Tudo bem fazer live no TikTok. E ela começou a fazer, só que ela é comprometida. Ela tem um namorado. Qual a condição? Ela não pode dizer que ela tem namorado. Ela é solteira. Ali na live. Porque ela recebe gente na live dela de todos os lugares, mulheres e homens. E aí ela fica ali, olha isso, gente. Ela abre a live, ela explicando, né? Olha, é só isso aqui, ó. Eu abro a live. E ela é super inteligente, pós-graduada. Eu abro a live. E eu fico, oi, Andréia, tudo bem? Ah, que legal que você está aqui. Você é da onde? E as pessoas só conversando, ela só falando e as pessoas só digitando. Entra uma outra pessoa, oi, João, tudo bem? Como é que você está? Ela só faz isso. Ela falou assim, olha, eu estou chocada. O quanto as pessoas estão carentes, o quanto as pessoas estão necessitadas de atenção, o quanto as pessoas só querem conversar. Com isso, ela dando atenção, as pessoas mandam florzinha, moedinha, não sei o que, não sei o que. Isso tudo se torna dinheiro. Mas ela recebe muita cantada, por isso que ela não pode falar que ela é. E ela não fala o nome dela real, porque existe de tudo na internet. Tem pessoas de fora que mandam, assim, muito dinheiro para ela. Eu sei que em 45 dias ela tirou 12 mil reais só fazendo live. Ela falou assim, olha, se os meus funcionários descobrirem isso, eu não tenho funcionário mais. Então, o que eu quero dizer assim, ó, essa camada da sociedade, ela fica aprisionada porque ela não quer crescer mentalmente, profissionalmente. E aí ela encontra esse meio de ganho, ela falou, eu estou fazendo porque é minha forma é meu dinheiro para viajar, é meu dinheiro para trocar de carro, eu estou fazendo. Mas outras pessoas, aquela camada da sociedade, que você abre o TikTok, você olha e você fala assim, meu Deus, essa pessoa está fazendo aí? Você vê que é nada. Assim, adolescente ganhando muito dinheiro, e aí esse adolescente só está ganhando dinheiro, mas não está crescendo aqui, ó. E aí, olha, essa turma aqui, que quer o dinheiro fácil, recebe uma proposta internacional lá de trabalho fora, acaba sendo atraída para escravos sexuais, ou tráfico humano, ou qualquer outra coisa. Isso vai virando uma bola de neve. Chega lá, vira tráfico humano, ou vira tráfico de órgãos, porque pessoas morrem e você não fica sabendo. As famílias aqui ficam desesperadas. Então, é uma série de coisas envolvidas que a gente não tem noção. Mas isso é só o quê? Sintoma. Isso é só a consequência de uma situação que está acontecendo dentro das nossas casas. Porque quando eu comecei a ver a conversa entre, eu falei assim, tá, e o que que vocês acham disso? Porque tem homem que aparece na sua live, por exemplo, que é um homem casado, você mesmo já comentou,
casado, pai de família, e te dá dinheiro. Mas se ele está te dando dinheiro, ele está tirando do filho. Que é um homem casado, com família, com estrutura de casa e tudo mais, ele está dando dinheiro para você. O que que você pensa a respeito disso? Aí ela falou, não é a mesma coisa que joguinho, né? Porque joguinho você não divulga. Mas isso aqui, né? O que que você pensa? Aí, falei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você vai ter a sua família. Quando você tiver a sua família, e o seu marido começar a tirar dinheiro que é de vocês para dar para uma outra mulher só porque ela está lá fazendo uma live dando atenção. Nós estamos numa sociedade muito doente. Só que a gente não resolve o problema da sociedade. A gente resolve o problema da nossa família, dos nossos valores, dos nossos princípios. A gente só consegue se tornar, a gente cuida do que é nosso, dentro da nossa casa, do nosso círculo de influência. Aí a gente tem o círculo de influência, mas a gente só influencia se a gente for referência. Deus está querendo trabalhar em nós. Referência. Nós devemos ser referência na nossa casa. Porque os nossos filhos precisam ver em nós. E aí nós iremos influenciá-los, porque nós estamos apontando o caminho correto. Porque o mundo é muito grande para a gente tentar resolver qualquer coisa. Não adianta a gente querer influenciar fora se dentro de casa a gente está. De que adianta alcançar o mundo se dentro da sua casa você está perdida? E aí eu ouvi, olha, essa geração, a geração ali, ó, dos 0 aos 10 anos, acabou. Olha a teoria. Não vai ter mais hétero, só vai ter bissexuais, homossexuais. Acabou essa crença de cristianismo, conservadorismo, monogamia, acabou. Eu falei, acabou para vocês. Dentro da minha casa, isso não acabou, não. Eu crio a cultura da minha casa, eu sou a responsável, é aquilo que eu creio. Então, Deus está convidando mulheres para cuidar dentro do seu âmbito de influência e sendo referência. É quando nós nos curamos, e quando a Ingrid fala assim, olha, a gente tem que ficar atenta, porque nós somos atraídos pela concupiscência dos nossos olhos. Ou seja, aquilo que eu estou ferida na minha alma, se há uma abertura dentro da minha alma, uma necessidade da minha alma, uma falta na minha alma de algo, eu vou em busca disso para suprir. Mas se eu sou completa em Deus, nada que o mundo me ofertar vai me atrair. Porque nós caímos de acordo com as nossas faltas emocionais. Nós corremos atrás de coisas fora, porque nós estamos com vazio dentro. E dentro só o Senhor pode preencher. Só o Senhor conhece os vazios que nós temos na nossa alma. E só quando nós permitimos que Ele acesse a nossa alma, é que a nossa alma começa a ser cheia da plenitude dele, e aí nada que será ofertado. Mas a gente precisa vigiar isso todos os dias, porque só existe o hoje. A gente não venceu a batalha interna, eterna, ou de todos os dias para frente. A gente ainda não venceu, porque cada dia basta o seu mal, diz a palavra. Por isso que é uma vez por dia. É uma vez por dia, não. É uma vez, né? É todo dia. É todo dia. Essa resistência, porque está vindo uma onda contra nós de distorção.
de palavra, distorção de narrativas, narrativas e narrativas e narrativas contrárias à palavra de Deus. Mas é eu e você que precisamos permanecer firmes, resistindo ao mal. Quem tem filho precisa se preocupar muito. Fabíola com crianças, a Eleonora, abre aí. Seus filhos, qual a idade dele, Miguel? A Eleonora com 8 e o Miguel com 12. Olha a influência que eles estão recebendo na escola. Porque, gente, a escola agora, ela propaga tudo que a gente não ouviu na nossa época, tá? Né? Todo mundo aqui tem filho pequeno. Acho que Dedé não tem filho pequeno. Eu também não, mas o que a gente escuta de ensino nas escolas, se você não enraizar seus filhos em valores e princípios de honra, eles vão embora. Eles vão embora. Por quê? O meio tem muita influência. Influência. O meio tem muita influência. Luísa conheceu o funk nas escolas portuguesas e está sendo um custo tirar uma linguagem. Lá no Xingu, os meninos não tinham ensino religioso na grade escolar. E aqui tem ensino religioso, na grade. E aí, quando o Miguel me falou assim, nossa, aqui tem ensino religioso. Eu falei assim, vai ter dificuldade, né? Porque nunca estudou sobre, então ele vai achar meio esquisito. Aí, quando acho que teve a primeira semana, ou teve algum trabalho, não sei, alguma coisa assim, ele chegou em mim e falou assim: eu sou a única pessoa que sabe a matéria do ensino religioso. Aí eu falei: como assim, meu filho? Aí ele falou assim: não, porque a tia pergunta as coisas sobre Deus, pergunta se a gente tem o hábito de ler a Bíblia, pergunta quem são os personagens da Bíblia, assim, e fica todo mundo olhando para ela, assim. Ah, E ninguém fala nada, ninguém sabe nada. E aí ele sabia diferenciar, né, o que que é um espírita, o que que é um evangélico, o que que é um católico, né? O que que acontece nessas religiões. E ninguém sabia. Aí ele pegou e falou assim, e eu que nunca nem tive, né, ensino religioso. Eu falei: pois é, né, meu filho, como que é? Ele falou assim: não, mas a gente aprende tudo dentro de casa, né, mamãe? Eu falei: meu bem, o que a gente aprende em casa, a gente tem que replicar na escola, né? E uhum. aí diz que a professora, tipo, agora pega ele como exemplo e com linguagem mais fácil, né, porque ele consegue acessar mais os colegas do que ela. E aí bota ele para poder, né? Tipo, ela explica e aí chama ele, fala assim: não é, Miguel? Aí ele fala: é. E aí ele começa a explicar para os colegas. Que bonitinho, que lindo. E ele acaba se tornando o quê? A referência dentro da sala de aula e acaba influenciando por ser referência. Agora, tem muitos influenciadores que não são referência para nada. E é onde a vida está se perdendo, né? O sentido da vida acaba perdendo. Porque lá na frente vem a queda, né? Porque ninguém aguenta. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas de Deus. A gente já tem um vazio que precisa ser preenchido por Deus. As pessoas vão em busca de tudo. Então, a pessoa que ama o dinheiro, que tem a necessidade, igual assim, essa pessoa, né, que eu vi, ela tem dinheiro, família estruturada, tem empresa, tem. E aí, a forma como ela falava, eu olhei para ela e falei assim: você não tem necessidade de passar por isso. Não, mas eu preciso fazer dinheiro porque eu quero carro novo, eu preciso comprar meu apartamento, eu preciso isso, não sei o quê. Aquela, mas assim, mais um coração maior que o dela, pelas pessoas, sabe? Trabalha em causas bacana,
incrível, mas você vê que está presa àquilo que vê, às ofertas do mundo, precisa ter dinheiro, eu preciso ter um carro. E você fala, meu Deus, onde está o coração da pessoa? Onde está o coração? Falei, meu amor, mas você não precisa disso. Olha toda a estrutura que você tem por trás. Você não precisa se sujeitar a isso, a passar por essa situação que você está me falando, né? Compartilhando aqui, Soci, tem dia que eu saio da live do TikTok, 1 hora e meia que eu fico lá, eu falo, gente, que futilidade é essa que eu estou vivendo? Essas pessoas não querem nada, elas só querem ficar, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu saio dali, parece mais burra, porque eu não desenvolvo assunto nenhum, porque as pessoas ali não querem, mas está dando dinheiro. Então, vou aproveitar a onda. Mas, ok, aproveita a onda. Mas se sujeita, de repente, a uma cantada, a algumas coisas desnecessárias, se sujeita a falar assim, eu não tenho um relacionamento sério com ninguém, porque, né, eu preciso ser bonita solteira. Eu sou bonita aqui, linda, maravilhosa, solteira, porque senão não aparece ninguém para poder me dar um dinheirinho. Então, é umas coisas que eu falo, gente, princípios e valores. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você tem noção dos limites que você está disposta? Porque você está se vendendo. Você, aí a outra pessoa virou e falou assim, não, mas é diferente de OnlyFans. Eu falei assim, até que ponto? Cuidado, gente. É muita oferta, existem muitas oportunidades, mas o que, né? Então, precisa pertencer a um meio que ela quer se enquadrar, de carros, roupas, aham. Exatamente. Né? E Porque é se ela igual não... aquele devocional que você falou do posicionamento, né? Você não se posiciona, e aí Uhum, você acha que está posicionado, e aos poucos você vai perdendo a sua essência e achando tudo normal tudo naquele normal. meio ali, né? E aí você começa a se mudar e a se moldar conforme aquele meio que você está, porque não se posiciona. Uhum, E aí, se ela acha, né? Vamos pegar ela como exemplo, que não está afetando, né? uhum, Que ela já sai pensando, meu Deus, que povo, né? Que não faz nada, que não pensa nada. Nossa, daqui mais um ano que ela tiver dentro desse mesmo lugar, uhum. desse quadradinho dela aí, ela vai estar que nem eles, Exatamente. né? Porque nós somos influenciados. A gente recebe, né? E é interessante, assim, deixa eu ver aqui rapidinho, que é uma versão online leve daquela profissão mais antiga do mundo. É. A pergunta que a gente precisa fazer, né? Nesse caso aí, dessa pessoa, eu conheço a família, assim, né? Tenho uma visão da família. Aí eu olho e falo, gente, tá tudo certo, porque não tem uma guardiã dentro de casa, né? Então, só tá. Por isso que, assim, ó, o todo a gente não resolve. O problema da sociedade, a gente não consegue resolver. Eu, sociedade, não resolvo o problema. Não, eu resolvo dentro da minha casa. Meu lugar de referência e influência é minha casa. É como os meus filhos me veem. É como o meu marido me vê. É nesse lugar que eu preciso me preocupar. É a minha postura diante do meu marido e dos meus filhos e da minha parentela. Mas a parentela é um campo ainda mais distante. É quem come o prato de sal todos os dias comigo. O que o seu marido fala sobre você? O que os seus filhos falam sobre você? Dê ouvido a isso. Quando o seu marido fala assim, nossa, você tá chata, você tá, verdade, você tá. Você precisa rever. E aí? É difícil ouvir crítica. Ninguém quer, ninguém gosta de ouvir crítica. Mas quando o seu marido fala, quando os seus filhos falam, por mais que, vai para o quarto e fala, Senhor, me ajuda,
Me ajuda. Eu quero ser doce, eu quero ser leve, eu quero ajudar minha família a fluir com leveza diante da vida. Eu não quero, sabe, ser pesada, porque quando eu sou pesada para os outros, eu estou sendo pesada primeiro para mim. Arrumando problema o tempo inteiro, arrumando confusão o tempo inteiro. Não, traga paz, que você seja o ponto de equilíbrio da sua casa. A mulher sabe, edifica, gente. O que que é uma edificação? É o que dá estabilidade, é o que dá condição para o crescimento. Não tem como construir um prédio sem antes edificar os pilares, porque senão vai cair, vai ruir ao primeiro vento, à primeira tempestade. Nós somos esse ponto de extrema importância para a casa. Então, que nós tenhamos essa consciência. E achei interessante aqui, quando fala, né, no, no terceiro parágrafo, aqui na primeira página, aqui, que conta que a figueira, ela tem um período de, ela dá o fruto, depois que ela dá fruto, ela dá flor. E aí, quando Jesus chega diante dessa figueira, ele não encontra nem fruto nem flor. Por isso que ele fala, olha, vou amaldiçoar, eu vou cortar, porque ao menos exalar um bom perfume nós temos que exalar. Que perfume nós estamos exalando dentro da nosso local de influência e referência? Ainda que você não esteja dando bom fruto, porque a gente às vezes está preocupado com fruto, mas antes de dar fruto, a gente tem que exalar um bom perfume, porque o fruto também vai cair, aí vai vir um período sem fruto. Até as árvores passam por isso. Mas enquanto não tem, qual é o perfume que você deixa? Ou está sempre ranziza, sempre com foco lá no fruto, esquecendo de viver o processo, sempre com foco lá no resultado, esquecendo de viver o processo, com leveza, com gratidão, com alegria, antes de viver um milagre, antes de manifestar um milagre. Jesus sempre era grato. Nós estamos andando em gratidão pela vida que temos. Se não somos gratos por aquilo que temos, não receberemos mais. E até o que temos será tirado. Então a gente precisa cuidar daquilo que Deus já nos deu. Uma casa, uma família. Você tem a sua casa. Se você é sozinho, você tem a sua casa. Você tem a sua própria vida para cuidar. Cuide de você, porque quando você se torna uma em plenitude, aí você está pronta para receber outra pessoa também em plenitude. Mas você tem que se tornar uma excelente eu. Uma mulher cheia de Deus, uma mulher completa de Deus, que se cuida, que se ama, que se valoriza. Porque os outros vão agir com a gente da maneira como a gente age com a gente. É reflexo, né? As pessoas me respeitam de acordo com o respeito que eu me dou. Então, o quanto eu tenho cuidado de mim? A maneira como você cuida de você vai ser como a maneira, né? A maneira como os outros irão cuidar de você. Mas se você só está esperando que os outros cuidem de você, você está sendo uma vampira. É vampirismo isso? Não, eu sou um e o outro é um. E aí um com um dá dois. Agora eu sou meio com um, vai dividir. Faz essa conta. Meio vezes um, quanto que dá? Meio. Então, uma pessoa que é meio, é vazia, só é metade, com uma inteira, essa inteira não dá conta de fazer essa meia. É meio vezes um? Meio. Agora, um vezes um vai dar um inteiro.
Meio vezes meio dá o quê? Metade ainda. 0,25. Entende? Então eu edifico. Eu preciso edificar. Eu preciso cuidar de mim. Eu sou. Eu sou a referência. A minha casa é referência. E lutar, orar, jejuar, guerrear no mundo espiritual, né? Posicionamento. E cercar sua família disso, de oração e de poder de Deus. Porque é só assim que a gente vence. A gente só tem condição de construir muralhas em torno daquilo que a gente tem domínio. O outro, infelizmente, a gente não tem condição de resolver. Mas sociedades fortes, não, famílias fortes, sociedade forte. Família fraca, sociedade fraca. E é isso que a gente está vendo, tá? Então, fica essa reflexão. Ao invés de dependermos de outras influências, devemos buscar ser referência para outros. Você não depende de influenciadores, você precisa você se tornar referência para as pessoas, porque referência aponta caminho, diz respeito ao ponto de partida e ao destino, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Aonde eu estou e para onde eu quero ir. Tá? É isso. É sobre isso o nosso devocional, referência ou influência. Amanhã não teremos, né? Véspera de Natal. Glória a Deus, estaremos aí em família celebrando o nascimento de Jesus. Aí na quarta também é Natal. A gente volta na quinta, tá? E aí quinta e sexta é o nosso último dia. Ai, meu Deus. Acabando. Mas Deus tem mais para nós, né? A gente vai aguardar direcionamento de Deus para continuar depois. Em 2025, grandes coisas o Senhor tem. Cartinha, hein? Hã? Oi, Ingrid? Cartinha. Cartinha! Ai, a Ingrid é uma bênção, né? Ela não deixa a gente esquecer. Da Eu nossa, adoro elas. nossa cartinha da gratidão. Vamos lá. Sinto-me verdadeiramente grato pela cura e restauração que Deus traz à minha vida, renovando-me e transformando-me de dentro para fora. Glória a Deus por isso. Gratidão pela restauração que Deus traz, renovando a minha vida e transformando de dentro para fora. Amém. Que você possa ser grato Amém. pela transformação que Deus tem feito sobre a sua vida ao longo desses 56 dias que estamos juntas, tá? Beijo grande para vocês. Excelente Beijo, Feliz Natal dia. e até quinta. Até quinta. Bye, bye.